rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não é Podcast, canal oficial do programa Isso Não é Podcast. Então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Tem um youtuber que ele chama Neuromágico. Eu já vi coisa dele. Conhece? Bom, eu não lembro em que situação que foi. Acho que foi quando a Carol Capel tava conversando com a gente aqui, ele entrou na live e tal, e ela tava comentando sobre projeções astrais que ela fazia. Que é bem interessante e tal, ela contando. Eu e o Saulo já tivemos lá fazendo live com a Carol. Com a Carol, até mandar um abraço pra ela, gente boa demais. E aí ele fez uma pergunta pra ela aqui, e ela falou que ela não conseguia porque não era o trabalho que ela exercia no mundo espiritual. Enfim, ele falou que nunca ninguém que fez viagem astral, projeção astral, alguma coisa do tipo, tinha aceitado o desafio de, vamos supor, você dorme na sala do lado, você já sabe o que eu tô querendo dizer. Ele escreve aqui, traz pão. E aí você vem aqui e fala, quando volta, fala, você escreveu tal coisa aí nessa folha do lado. Existe a possibilidade disso acontecer ou isso não acontece mesmo? Eu vou responder primeiro, aí depois o Saulo complementa, que a gente já conversou muito sobre isso, né? Primeiro lugar, vamos falar bem claro, a maioria desse pessoal não pesquisou quase nada, Felipe. Então, eu vou dar o dado histórico. A partir da década de 60, exatamente, 1961, começaram a levar sensitivos para dentro dos laboratórios de parapsicologia na América do Norte para fazer testes laboratoriais. Então, deitar o cara aqui e colocar números no lugar mais alto para ver se ele saía e voltava. Vários projetores extrafísicos foram testados, inclusive o Robert Alan Monroe, que anos depois, em 1971, contaria as experiências em laboratório na introdução do livro Viagens Fora do Corpo. Várias pessoas foram testadas durante a década de 60 e 70, porque naquela época, tanto o bloco soviético quanto o bloco americano capitalista queria desenvolver o sensitivo espião perfeito, que seria alguém que sairia do corpo, veria o plano do rolando foguete. Só que essas experiências acabaram não dando certo, o motivo era bélico por detrás. Então existem leis maiores na natureza espiritual que não permite esse acesso do jeito que as pessoas imaginam aqui, né? Até por uma questão de proteção. Mas algumas pessoas conseguiram um resultado relativo, como Kate Harry, na década de 70. Eu garanto que o neuromático não conhece nenhum desses, né? Então, na época, ninguém sabia dessas pesquisas. Hoje, por que a gente sabe? Anos se passaram, quando o Muro de Berlim caiu, a Guerra Fria, vou até ser redundante, esfriou naquela ocasião. Muitos dos pesquisadores e sensitivos daquela época passaram a publicar livros contando. Tem o Alexander Thanos, Ingo Swann, são vários sensitivos americanos. O Ingo Swann teve várias comprovações no laboratório também de clarividência. Só que, o que ocorre, Felipe? Eu tive aqui no Brasil 3 convites diferentes para fazer essa testagem. 2 tinham má intenção e 1 tinha realmente boa intenção. Má intenção de tentar desprovar, porque parte dos pesquisadores, uma parte é religioso, que quer desprovar, o outro é materialista bem cético, ele já parte do princípio que aquilo não é possível. Existe. E até paga um valor para desmoralizar. Isso, e tive um convite de uma pessoa boa, mas acabou não dando certo os trâmites, porque o que eu pedi? Eu não quero ficar igual um ratinho de laboratório. Sim. Eu quero deitar na cama igualzinho eu deito na minha casa. Eu não quero ficar igual um ratinho lá todo preso, com um monte de cara que não acredita em nada me olhando. Então eu exigi algumas condições, não foram aceitas. Aí o que aconteceu? Eu falei, então não faço, o interesse é de vocês, a dúvida é sua. E aí naquela ocasião eu tinha preocupação de fazer isso. Hoje com 60 anos, tantos anos nas costas, eu estou ligando a mínima para isso, porque olha o mundo como está, guerra, pandemia. Imagina se a minha preocupação vai ser provar para um cético um negócio para depois ele fazer um testezinho e dizer que tudo era mentira. Então, eu entendo o condicionamento das pessoas, muita gente que é assim, e ainda ocorre algo que o Saulo vai explicar para vocês. Na hora de uma saída, se você está dentro do campo energético da aura, a tua percepção aqui nesse plano, ela é um pouco mais clara. Nesse plano, quando você ultrapassa o campo energético, a sensibilidade abre para o outro lado, você não consegue mais ver as coisas daqui. E esse campo energético ele é coisa de... é 1 ou 2 metros para cada lado? 4 metros. É a dimensão, na verdade. Você muda de frequência vibracional. É um campo de energia que é como se fosse uma cápsula desse tamanho. Então você está neste plano, você consegue perceber. Agora que você passou para outro nível, por mais que você queira ver algo, você só vê algo espiritual. Você não consegue, às vezes, nem ver o corpo deitado. Agora, as pessoas que questionam tudo isso, elas não aprofundaram a literatura de saída do corpo, que hoje
tem milhares de livros no mundo inteiro. Então, muita gente questiona, desafia, alguns pagam grana. O objetivo é sempre desmoralizar. Eu falo isso bem claro, o Saulo também fala, porque a gente trabalha com isso pelo prisma espiritual, que é o que motiva a gente. E não ficar provando nada para alguém. O neuromágico e outros, uma hora vão desencarnar, vão bater de frente com o plano espiritual. Então, é questão de tempo. E outra, não há nenhuma preocupação em pegar o desafio de alguém, porque isso só prova o ego de tentar provar algo ou do outro. Me interessa mais sair do corpo, dar um passo em alguém que desencarnou hoje. Para mim, me dá mais alegria isso do que ficar discutindo com alguém. Agora, eu entendo o questionamento das pessoas, mas a gente está trabalhando numa vibe espiritual. E essa, para nós, é mais importante que a própria saída do corpo, que é o valor de consciência. Agora,